Gênesis capítulo 16, versículo 13, vai dizer o seguinte. Aqui. Esse foi o nome que Agar deu ao Senhor, o Deus que me vê. E ela perguntou: será que eu vi aquele que me vê? O tema dessa mensagem essa noite é o Deus que me vê. Qual é o tema? O Deus que me vê. Ou seja, o Deus que não perdeu você de vista, irmão. A história de Agar é interessante, que é uma das narrativas mais profundas e ao mesmo tempo mais negligenciadas das Escrituras. Agar, ela não era uma promessa, Agar não era matriarca, ela não era escolhida segundo a tradição. Quem era Agar, pastor? Era uma mulher egípcia, era uma mulher escrava, era uma estrangeira, foi usada dentro de um sistema que não lhe dava voz. Agar era serva de Sarai, mulher de Abraão. Algo interessante que no hebraico, quando Agar declara: tu és o Deus que me vê, ela usa o nome no hebraico Eloi. O único momento na Bíblia em que uma pessoa dá o nome a Deus. Você imagina isso? O único momento na Bíblia aqui que alguém dá o nome a Deus. E essa pessoa é uma mulher que foi marginalizada. O que a gente aprende aqui? Já começa a aprender no início da pregação que Deus não falou primeiro com Abraão, mas falou com Agar. Deus não a corrigiu, mas Deus encontrou aquela mulher. Deus não ignorou a sua dor. O que Deus fez? Deus deu um nome para ela. Deus viu ela antes que ela visse qualquer saída. Você imaginou isso? Agar estava fugindo por quê, pastor? O texto na qual nós lemos fala que ela estava fugindo. E nessa hora que ela, da sua fuga, Deus encontra ela. Só que ela, nesse momento, nesse cenário, ela estava grávida. Fala comigo, grávida. Rejeitada, sem plano, sem destino, sem caminho. Eu não sei se você já sentiu assim, mas tu acordar aquele dia que tu falou assim: eu estou sem rumo. Estou sem rumo, eu não sei o que fazer. Eu estou sem futuro, não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei se você já sentiu assim, sem rumo, sem saber para onde ir. Agar estava exatamente desse jeito. Às vezes, como muitos de nós que chega aqui cansado, chega aqui ferido, chega invisível aos olhos humanos. Agar estava nesse cenário. Só que algo interessante que a gente aprende, Gênesis capítulo 4, capítulo 16, versículo 4, diz que o texto vai contar essa história, que Agar teve relações, ela engravidou. Quando Agar viu que estava grávida, Abraão ficou arrogante e começou a tratar ela com desprezo. Então Sarai falou para Abraão: você deveria sentir vergonha. Eu estou passando pelo que eu estou passando. Entreguei a minha serva a você, dei a ela o privilégio de ser sua mulher. E agora que sabe que está grávida, me despreza. Respondeu-lhe Abraão: sua serva é propriedade sua. Faça com ela o que você acha melhor. Então Sarai maltratou ela de tal forma que Agar precisou fugir. Talvez a gente acha que o nosso ano, o nosso mês, a nossa semana começa num relógio, começa num tempo. Sabe como é que começa a nossa jornada, o nosso propósito? É quando a gente entende que Deus sempre esteve vendo eu e você. Você está entendendo isso aqui? Agar foi usada para cumprir um plano que não era de Deus. Depois de desprezada, ela carrega o que? Uma dor silenciosa. Ou seja, se sentiu inútil, se sentiu desonrada, se sentiu descartável. Essa foi o cenário de Agar. Só que no versículo 7, coloca para nós, versículo 7, Gênesis 16, 7, a Bíblia diz que o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, ao lado da estrada de sul. Ou seja, o texto diz que o anjo a encontrou no deserto, junto a uma fonte. Mesmo fugindo, Deus sabia onde ela estava. Sabe o que a gente aprende com isso? A gente acha que as coisas é ironia do destino. Não, eu vim para um passo de fé porque eu acho que vai dar certo. Não, eu saí da minha casa. Não, eu estou indo sem rumo. Não, você não entendeu. Sabe o que a gente aprende com isso aqui? Que mesmo
e disse a ela, Agar, serva de Sarai: de onde você vem, para onde você está indo? E respondeu Agar: estou fugindo da minha senhora. Então o anjo do Senhor: volte e se humilhe. Agar não estava procurando Deus, irmão. Fala comigo, ela não estava procurando Deus, mas Deus estava procurando ela. Sabe o que você começa a entender? Mesmo que tu não queira, mesmo que tu não queira, Deus te encontrou. Mesmo que tu ache que, eu estou vivendo, eu estou vivendo de acordo com o destino. Não, Deus te encontrou. Por quê? Porque o céu se move antes mesmo de que a gente tenha força para orar. O céu se moveu antes de ela ter força para orar. Ei, antes de você ter força, antes de você pensar em qualquer coisa, Deus estava falando: essa situação é porque eu te encontrei. Eu quero que você levante as tuas mãos lá no céu. Sabe o que a gente aprende aqui? Deus chama Agar pelo nome e pela condição. Diz: Agar, serva de Sarai. O que ela vê? O que Deus vê? Passado, presente e futuro, e com as tuas mãos levantadas. Sabe o que você aprende? Deus aí não vai te chamar pelo teu erro, Deus não vai te chamar pelas tuas falhas, mas Deus vai te chamar pelo propósito que Ele tem na tua vida. É por isso que você está aqui. Ei, aprende isso. Mesmo quando teus olhos não veem caminho, mesmo quando você não vê direção, Deus preparou o próximo passo. Ei, olha que interessante. A Bíblia diz que Deus já sabia. Deus falou para ela: olha, mesmo que tu não esteja me procurando, mas eu te encontro. A gente chega aqui e acha que nada. Pastor, talvez a gente está com uma crise tão forte, está com tristeza, falando: Deus, parece que nada está acontecendo, parece que essa enfermidade, parece que a minha família, nada está se movendo. Ei, antes de você pensar em alguma coisa, Deus já te trouxe para esse lugar e disse assim: agora eu vou começar a colocar em você força. Quem aqui começa a receber força a partir de hoje? Deus começa a colocar em você força. Por quê? Sabe o que é interessante aqui, gente? É que o céu se moveu antes que ela tivesse força. Você imagina isso? As coisas se mover ao teu favor antes de tu falar assim: eu não sei como é que vai ser isso aqui. Talvez você até chegou aqui e disse assim: essa semana eu pensei até, pastor, em tomar remédio. Pastor, essa semana eu pensei em deixar minha casa, deixar minha família. Pastor, essa semana eu vim para esse posto de fé falando: Deus, é a última chance. Aí, deixa eu te falar uma coisa: para de dizer que é a última chance. Deus está olhando para ti e dizendo: tu não entendeu não. Deus está dizendo para você: para de dizer que é a última chance. Eu tenho uma segunda chance para você. Eu tenho uma terceira, eu tenho uma quarta chance. Ei, eu tenho um propósito. Eu vou reescrever o teu futuro. É isso que Deus quer fazer. Gênesis capítulo 16, versículo 10 vai dizer: e o anjo do Senhor continuou e disse: faça o que eu digo, pois vou fazer você uma grande nação. Se você entender isso, ela se tornará tão numerosa que ninguém vai poder contar. Disse ainda o anjo: você está grávida e vai ter um filho. Dá a ele o nome de Ismael, porque o Senhor deu ouvido ao seu sofrimento. Ei, tu acha que Deus não dá ouvido à tua dor? Tu acha que quando tu foi esquecido, rejeitado, quando te deixaram na mão, quando te injustiçaram, pastor, Deus não ouviu? Deus estava lá, Ele ouviu cada choro, cada lágrima. Ei, Deus ouviu cada momento que você entrou no quarto, colocou a cabeça no travesseiro. Deus viu cada momento naquele leito, naquele hospital. Deus viu cada momento da sua vida. E a gente acha que Deus não está vendo. Deus está vendo, porque a Bíblia diz que o Senhor deu ouvidos ao seu sofrimento e queixa. E aí o Senhor diz: olha, o seu filho se tornará um homem livre e indomável, como um jumento selvagem. Ele será contra todos e todos serão contra eles. Ele viverá perto dos descendentes do seu pai. Sabe o que Deus faz aqui? Uma promessa. Fala comigo, uma promessa. Fala comigo, uma promessa. E ninguém esperava que aquela mulher fosse receber uma promessa. Tem gente que não espera que a gente vai receber uma promessa. Tem gente que olha e diz assim: não tem como receber uma promessa. Mas existe uma promessa liberada de Deus para a tua vida. Não, ei, Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa. Sabe o que significa Ismael? É Deus
Deus ouve. Fala para o teu irmão, Deus ouve, irmão. Antes de Deus mudar a circunstância, Deus mudou a identidade. Pastor, o meu ano já começou difícil, a minha semana, o meu mês, eu não sei o que começou, mas Deus está dizendo, eu ouvi tudo em silêncio. Eu ouvi o grito da tua alma. Ismael, irmãos, não é um chamado, não é uma coisa chamada acidente. Não. Aqui foi testemunho. Aquilo que foi desprezo, aquilo que aquela criança que foi desprezo, rejeição, que a mãe passou por tudo aquilo, foi testemunho. Ei, eu não sei se você está pegando isso, mas o próximo a viver testemunho de milagres sou eu e é você. Você está entendendo isso? Ei, aquilo que parecia consequência de dor vai se tornar testemunho da fidelidade de Deus. A sua vida, a sua história não vai ser definido por dor nenhuma que você está vivendo, nem pela rejeição, nem pela perca, nem pelas palavras que falaram para você, mas pela promessa que Deus liberou sobre a tua vida. É isso que vai ser definido na história. Deixa de dizer, não, eu perdeu, mas Deus vai restituir. Quem está entendendo isso? Pastor, foi rejeitado, mas tem um pai que te aceita. Pastor, palavras, irmãos, tem palavras que matam. Você sabia disso? Eu vou te dizer, às vezes não é nem de alguém que está fora, dentro da tua casa. Você sabia que uma palavra de alguém da família é mais dolorosa do que uma facada ou alguma outra coisa? E às vezes nós recebemos palavras e a gente diz, acabou. Às vezes você recebeu a palavra de alguém, de um pai, que disse não. Às vezes você recebeu uma palavra de que alguém falou assim, não presta, não vai dar certo, não tem futuro. Mas você não é definido por isso. Você é definido por uma palavra que Deus liberou sobre você. Fala assim, não bate no teu peito, Deus liberou uma palavra para mim. Não, bate com fé, Deus liberou uma palavra para mim. Fala, Deus ouve o meu clamor. Fala, Deus muda a minha identidade hoje. Fala, antes de Deus mudar as circunstâncias, Ele vai mudar a minha identidade. Sabe por quê? Porque Deus vê eu e você até quando somos lançados fora. Você está entendendo isso? Gênesis 21 já. O cenário mudou lá para o 21. Abraão levantou-se bem cedo, pegou alguns pães, uma vasilha cheia de água e colocou sobre os ombros de Agar e despediu-a com o menino. Ela saiu andando e ficou vagando pelo deserto. Fala comigo, vagando. Quando acabou a água das vasilhas, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar perto dali, a distância de um tiro de flecha. E porque pensou, não quero assistir o menino, a morte do menino. E aí ficou sentada chorando amargamente. Fala amargamente. Mas Deus ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse, o que aconteceu, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino, de onde ele está. Vamos, levante o menino, segure pela mão, porque eu vou fazer dele um grande povo. Deus abriu os olhos, fala comigo, abriu os olhos. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água, foi lá, encheu a vasilha e deu água ao menino. Anos depois, esse contexto diz que Agar é expulsa definitivamente daquele lugar. Ela vai sem água, sem esperança. Imagina o deserto, sem nada. E ela se afasta para não ver o filho morrer. Você imagina quem é pai e mãe aqui? Quem é pai e mãe? Você imagina você ficar de longe e falar assim, eu vou ter que assistir. O meu pequeno, quando eu fico... A Jéssica fala assim, amor, não deixa que o menino tá virando agora e tudo mais. A gente já tem que ficar olhando perto para ver se... Agora imagina a dor da mãe naquele momento, falando assim, eu fui lançada fora, fui desprezada, me lançaram fora, eu tô, acabou, não tem mais solução, não tem mais saída. Esse é o ponto mais profundo da história. Só que a Bíblia diz algo muito poderoso. Deus ouviu o menino. Deus ouviu o menino. Então diz que a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu isso. O que
que a gente aprende com isso, pastor? O texto diz que Deus abriu os olhos dela e ela vê um poço. Por quê, pastor? Mas o poço sempre estava ali. Talvez a ansiedade, a angústia, o desespero cegou aquela mulher. Sabia que quando a gente está ansioso, desesperado, a gente não consegue ver saída? Quando a gente está muito na nossa carnalidade, a gente não consegue ver Deus. Quando a gente quer, aí a gente faz tão atitudes que a gente diz assim, mas o que aconteceu? A culpa é de tal pessoa, a culpa é de quem? Então, não! Sabe por quê? O desespero faz a gente tomar decisões que Deus nem está lá. Mas Deus tirou algo dos olhos de Agar. E a Bíblia diz que ela viu um poço. Sabe por que às vezes o milagre não aparece? Pergunta por quê, pastor? Porque os nossos olhos ainda estão fechados. Essa noite, levanta a tua mão lá no céu. Não, se você entendeu isso, Deus vai abrir os teus olhos para você enxergar um milagre que já estava preparado há muito tempo. Você não está entendendo não. Se você entendesse aquilo que eu estou pregando aqui essa noite. Ei, Deus está tirando de você as escamas de uma venda aí. Deus está dizendo, eu estou tirando a minha preocupação, eu estou tirando o desespero, eu estou tirando a ansiedade, eu estou tirando a depressão, eu estou tirando o medo. Ei, tu vai começar a ver milagre, tu vai começar a ver provisão. Levanta tuas mãos, eu quero declarar algo. Ei, Deus está abrindo teus olhos para provisões que sempre estiveram presentes e que você ainda não tinha visto. Deus vai abrir para você, os teus olhos para você ver oportunidades que você não percebia. Recebe isso. Deus vai abrir os teus olhos, provisões sobre a tua vida. Deus vai abrir os teus olhos, caminhos que estavam diante de você e você não tinha visto. Pastor, o que é isso? Ei, tinha muita provisão para acontecer e tu estava tão preocupado que tu não via. Ei, Deus vai tirar as escamas hoje e Deus vai mostrar o caminho a partir de agora. Você não entendeu? Deus vai te mostrar, colocar o caminho certo, pessoas certas. Para de cair na lábia de qualquer um. Para de ouvir qualquer um. Ouça a voz do Espírito de Deus sobre a tua vida essa noite. Não, eu vou ouvir porque é bom. Não, ei, ouça a voz do Espírito. Eu quero que você fique de pé. Sabe o que Deus vai liberar sobre você? Fala comigo, oportunidades. Fala oportunidades que eu não via porque estava cego. Você está preparado para oportunidades ainda essa semana? Não, você não entendeu. Você está preparado para provisões que estavam escondidas, que você não via? Fala, eu recebo. Fala, eu recebo. Só que aqui eu finalizo. Agar entrou no deserto, rejeitada, ferida e esquecida. Talvez você entrou aqui rejeitado, ferido e esquecido. Ferido com a tua família, esquecido por alguém, rejeitado por alguém, ou até mesmo dizendo, ninguém me ouve, ninguém está me ouvindo, ninguém me vê. Deus está dizendo, o mais importante sou eu e eu estou te vendo. Aleluia. Para de querer aceitação, ninguém está me vendo. Está doendo, ninguém me vê. Ei, o mais importante